Para se ter uma ideia de como é fascinante a paisagem ali, imagine estar vendo em conjunto tudo que a natureza tem de mais encantador. Um céu de um azul puríssimo, montanhas coroadas de rochas, uma cachoeira majestosa, águas de uma limpidez sem par, o verde cintilante das folhagens e, finalmente, as matas virgens, que exibem todos os tipos de vegetação tropical. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire veio ao Brasil em 1816, aos 37 anos. O seu fascínio pelo Brasil foi intenso e ele aqui permaneceu até 1822, explorando principalmente áreas de Mata Atlântica e Cerrado. Ele descreveu a natureza e a vida nas províncias do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Cisplatina. Assim que o rei João VI transferiu para o Rio de Janeiro a sede de seu império, o Brasil finalmente foi aberto aos estrangeiros. Essa terra, ainda nova, prometia aos naturalistas as colheitas mais ricas. Foi ela que me propus a percorrer. À época, Dom João VI, rei de Portugal, governava a partir do Brasil, para onde viera em 1808, evitando o confronto com Napoleão. A vinda de Saint-Hilaire se deu após o fim desse conflito. Ele veio acompanhando a missão diplomática encarregada de retomar do Brasil a Guiana Francesa, que fora ocupada. Portugal reatava suas relações com a França. A viagem à Serra da Canastra aconteceria em 1819. Embarquei na Baía do Rio de Janeiro no dia 26 de janeiro de 1819 com destino a Porto da Estrela, pequeno povoado onde vai desembocar a estrada de Minas Gerais. Desde que comecei a viajar pelo Brasil, nenhum lugar me pareceu tão cheio de vida, de movimento quanto esse porto. O viajante vê-se tonto no meio dos burros de carga que chegam e que partem, dos fardos, dos tropeiros, de mercadorias de toda espécie que atravancam o povoado. Lojas bem providas fornecem aos numerosos viajantes quase tudo de que necessitam. O grupo que acompanhava Saint-Hilaire nessa expedição era pequeno. 4 pessoas, às vezes 5. Eles caminhavam pelas estradas e trilhas conduzindo mulas que carregavam as bagagens. A essa época eu já estava bastante acostumado com as matas virgens. Entretanto, não conseguia penetrar nelas sem me sentir tomado de admiração. Que riqueza de vegetação, que pompa, que majestade! Quanta variedade nas formas, quanta beleza nos contrastes! Que delicioso recolhimento nos proporciona a calma profunda dessas matas, só perturbada pelo grito estridente do ferrador ou o barulho de uma cascata. Além de estudar as plantas e os animais, Saint-Hilaire analisou a vida rural brasileira e fez comentários sobre tudo o que viu: as cidades, os costumes, as casas, as plantações, as criações e, claro, a escravidão. Os negros de Benguela disseram-me que tinham sido raptados ainda pequenos por uma tribo vizinha quando se achavam trabalhando o campo com a mãe. Se o tráfico de escravos tivesse sido declaradamente abolido, não ocorreriam esses raptos entre os africanos, ou pelo menos seriam mais raros, e cessaria a principal causa das guerras entre as tribos. Durante as suas viagens, Saint-Hilaire estudou e coletou cerca de 30.000 espécies, entre vegetais e animais. Os habitantes do interior do Brasil, por não disporem de médicos, empregam na cura de suas doenças várias plantas nativas da região em que moram. Em meu livro, Plantas Usuais dos Brasileiros, dei uma vasta relação delas. Em toda parte em que eu parava, tinha sempre o cuidado de perguntar quais eram as plantas mais usadas na região.
No início de abril de 1819, Saint-Hilaire chega à Serra da Canastra, com a intenção de conhecer as nascentes dos rios que correm para o sul e formam o Rio Paraná e do Rio São Francisco, que corre para o nordeste. Embrenhamo-nos na mata e dentro em pouco estávamos ouvindo o barulho da cachoeira. Pelas informações que me tinham dado havia poucos instantes, eu sabia que ela se despencava do lado meridional da Serra da Canastra. De repente avistei o seu começo e logo em seguida pude vê-la em toda a sua extensão. O espetáculo arrancou de José Mariano e de mim um grito de admiração. Vou descrevê-la tal como apareceu aos meus olhos, quando dela me aproximei o máximo que era possível. Acima dela, vê-se uma larga fenda na rocha. Ela não se precipita das rochas com violência, exibindo, pelo contrário, um belo lençol de água branca e espumosa que se expande lentamente e parece formado por grandes flocos de neve. As águas caem numa bacia semicircular, rodeada de pedras amontoadas desordenadamente, de onde descem de uma encosta escarpada para formar o famoso Rio São Francisco. O estrondo que as águas da cachoeira de Casca d'Anta fazem ao cair é ouvido de longe, e a névoa extremamente fina que elas produzem é levada a uma grande distância pelo deslocamento de ar causado pela queda. Dos dois lados da cachoeira, as rochas são permanentemente úmidas e, embora talhadas a pique, mostram-se cobertas por uma relva muito verde e fina que raramente deixa entrever a cor acinzentada da pedra. Abaixo das rochas, o terreno vai em declive até o rio e no trecho mais próximo da cachoeira, sua vegetação é composta só de arbustos. Mais adiante, porém, ele já se apresenta coberto de densas matas, onde se vêem numerosas palmeiras de tronco delgados e pequena altura. O verdor das plantas é de um viço extraordinário que a proximidade das águas se encarrega de conservar. Em toda a extensão do seu cume, a serra apresenta um vasto planalto irregular, que os habitantes da região chamam de Chapadão. Dali pude descortinar a mais vasta extensão de terras que meus olhos já viram desde que nasci. Num lado, a Serra do Piauí limitava o horizonte, mas em todo o resto, unicamente a fraqueza dos meus olhos restringia o meu campo de visão. Não se avistava um único povoado, uma única propriedade, nada que pudesse prender o olhar. Por toda parte, as terras se estendiam em infinitas ondulações, em que pastagens e capões se alternavam. Enquanto descia a serra, eu usufruía encantado as belezas da paisagem. O tempo estava fresco e nuvens brancas e esgarçadas deslizavam celeremente pelo céu, que era de um azul sereno, um pouco mais vivo, porém, do que o do norte da França durante os belos dias de outono. Aquela alternância de matas e campinas, a diversidade de cores que disso resultava e o contraste entre a planície e a montanha produziam um efeito encantador. A expedição de Saint-Hilaire prosseguiu da Serra da Canastra para a província de Goiás. Em 1822, Saint-Hilaire retornaria à França e lá escreveria diversas obras sobre a flora brasileira e também sobre suas viagens, compondo um retrato detalhado sobre a vida no interior do Brasil daquela época. Para conhecer toda a beleza das florestas tropicais, é necessário penetrar nesses retiros tão antigos como o mundo. Nada no Brasil lembra a cansativa monotonia das florestas europeias de carvalhos e pinheiros. Cada árvore tem aqui um porte que lhe é próprio. Cada uma tem sua folhagem com uma tonalidade de verde diferente das árvores vizinhas. Vegetais imensos, embora pertençam a famílias botânicas distantes, misturam seus galhos e confundem sua folhagem. O mundo tropical foi o disparador de uma acelerada renovação da história natural. Podemos dizer que os naturalistas do século XIX chegavam aos trópicos escolados na classificação taxonômica, na identificação de propriedades e virtudes das plantas,
e retornavam com perguntas candentes sobre quais seriam os processos efetivos que comandam a reprodução, a diversidade e as mudanças dessa imensa quantidade de organismos, e de como a flora e a fauna formam um conjunto em que terra, atmosfera, clima e o planeta compõem um sistema complexo e dinâmico. Em outras palavras, chegavam naturalistas e voltavam para construir as ciências biológicas e as bases da geografia moderna. Quanto a mim, se vier a saber que meus fracos apelos foram ouvidos, que alguns dos conselhos que dou aqui timidamente produziram frutos, jamais lamentarei ter passado perdido nos sertões, em meio a privações sempre renovadas, longe de minha família e de minha pátria, os mais belos dias de minha existência. Não lastimarei a perda da minha saúde, pois poderei dizer: paguei a dívida da hospitalidade e minha passagem pela terra não foi inútil.